Olá pessoal, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e hoje é a nossa terceira aula do nosso mini curso Porcentagem para Concursos. A nossa aula será basicamente sobre resolução de questões. Parte 1. Por que parte 1? A aula 4 também será de resolução de questões. Bastante questões resolvidas para você, ok? Na aula 2, nós vimos as operações, não foi? Vimos as operações com porcentagem, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a radiciação, a potenciação. E essa aula 2 ela é muito importante, pois nós vamos aplicar todos aqueles cálculos aqui na resolução de questões. Então, se você ainda tem dúvida da aula 2, é importante assistir de novo. Assiste de novo, treina, e aí você vai ficar fera para encarar as resoluções de questões, porque é muito importante primeiro saber os cálculos, ok? Vamos lá então? Vamos iniciar com a nossa primeira questão, ok? Bem, aqui nós temos a nossa primeira questão. É uma questão básica, tá? Muito comum, clássica de problemas de porcentagem. Eu acredito que você já sabe até fazer isso, tá? Mas, se você não sabe, vamos lá. Quanto é 32% de 25 mil? Quanto é 32% de 25 mil? Eu quero saber o equivalente, né, em dinheiro a 32% de 25 mil. Quanto equivale em dinheiro 32% de 25 mil? Tem dois modos para se fazer esse tipo de questão. Primeiro modo, nós vamos utilizar, tá, a ideia de fração. Tá? Vamos utilizar o nosso conhecimento de frações, ok? Como é que é isso? Como é que eu utilizo fração para resolver esse tipo de questão? É o que é o mais comum, tá? É um dos mais comuns, tá? Vamos lá. 32% de 25 mil. Eu não vou colocar a moeda. Vai ser igual. Primeira coisa, vamos escrever 32% na forma de fração centesimal, que é a mesma coisa que 32 sobre 100. 32 sobre 100 de 25 mil. Olha lá. Pronto. O que eu tenho aqui é um probleminha de fração. Tá? Eu quero saber que parte, tá, equivale de 25 mil a 32 centésimos. Tá? Como que eu faço isso? Simples. 32 sobre 100 vezes os 25 mil. Tá? E aí eu vou fazer passo a passo. Como é que eu multiplico duas frações? 32 vezes 25 mil sobre 100. Né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O denominador aqui é 1, né? Do 25 mil é 1. E aí eu posso simplificar, ó, dividir por 100 em cima e embaixo, porque aqui está multiplicando, e aí eu vou ficar com 32 vezes 250. Isso aqui vai ser igual, quanto que dá 32 vezes 250? 32 vezes 250 é igual a 8 mil. Ponto. Tá? Esse foi o primeiro modo. Okay? Primeiro modo
bem simples, tá? Você aplica a fração, eu coloquei mais passos aqui porque eu fiz devagar, passo a passo para você ver, mas você já pode multiplicar direto. 32 sobre 100 vezes 25.000, fazer as continhas. Tá aí, passo a passo para você. Esse foi o primeiro modo. Tá? Agora, eu vou colocar aqui no cantinho o segundo modo. Acabei utilizando a tela toda, hein? Vou colocar aqui nesse cantinho o segundo modo. Tá? Segundo modo. O segundo modo é utilizando a famosa regra de 3. Você sabe a regra de 3? Pois é. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui a porcentagem. Opa, vou apagar aqui. Porcentagem. O valor em porcentagem. Tá? O valor em porcentagem é 32%. Certo? E eu quero saber quanto isso equivale de 25.000. Eu não sei. Então eu vou chamar o quê? De x. Mas eu sei que 100%, o total, equivale ao quê? Aos 25.000. Pronto. 32% está para 100%, assim como a quantidade x está para 2.500. Ok? Bem, muitos aqui vão montar a proporção, tá? Você não precisa montar a proporção passo a passo. O que você faz aqui quando você monta essa forma? Multiplique em cruz, tá? Isso é um truquezinho, né? Sempre vai dar certo quando você tem uma regra de 3 simples, direta, tá? Se eu aumento a taxa percentual, o valor também aumenta, tá vendo? Ó, de 32 foi para 100%, com certeza o x vai ser menor que 25.000. Então, aumentou a taxa percentual, aumentou também o valor em dinheiro. Então, eu tenho uma regra de 3 simples, direta. E aí, o que eu faço? Você faz, multiplicou cruzado, né? O truquezinho, esse é só um truque. Tem um porquê desse truque dar certo, tá? Isso quando você tem uma regra de 3 simples, direta, tá? Direta, porque são diretamente proporcionais. Não vou falar sobre isso aqui. 100x, 100 vezes x, 100x. 32, você não precisa colocar os símbolos, vezes 25.000. Olha só o que aconteceu. X é igual a 32 vezes 25.000. Eu não multipliquei pelo seguinte fato, ó. Observe, ó, dividido por 100, né? Então, x é igual a... Repare, recaiu nesse caso aqui a mesma ideia. Eu não vou nem fazer as contas, tá? Você já sabe que o valor será 8.000. Então, temos dois modos para resolver esse tipo de questão, quando eu quero saber o equivalente de uma taxa percentual de uma certa quantidade. Ok? Muito bom. Vamos então para a nossa segunda aula. Segunda aula não, nosso segundo problema. Esse nosso segundo problema, ele foi motivo de muitos pedidos no blog, tá? Que é a famosa porcentagem de porcentagem, tá? Porcentagem de porcentagem. É quando eu quero calcular uma taxa percentual de outra taxa percentual, ou seja, o equivalente percentual de uma taxa percentual. E como que eu faço isso? Do mesmo modo, eu quero calcular 3% de 60%, né? Eu vou simplesmente seguir a mesma ideia. Eu vou transformar as taxas percentuais para fração centesimal, tá? Deixa eu fazer passo a passo aqui, vou apagar isso aqui. Eu vou transformar as taxas percentuais para fração centesimal, porque aí eu tenho um problema aqui de frações. Frações como partes, né, de algo, né? Uma fração como parte de algo. E é simples. Aí, ó, 3 sobre 100 vezes
60 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 60, 180, sobre 100 vezes 100, vai me dar o quê? 10.000. Ora, agora eu tenho que chegar a uma taxa percentual. Ó. Observe as alternativas. Eu tenho que voltar para a taxa percentual. Eu posso... Se você reparar aqui, o 10.000, se você dividir por 100, você vai encontrar um denominador, o quê? 100, né? Não veio daqui? 100 vezes 100? Então, se eu dividir por 100, eu vou encontrar um denominador 100. Ok? Ou seja, duas casas decimais para a esquerda. Vou fazer a mesma coisa em cima. Vou dividir por 100. 180 dividido por 100 dá 1,80. Isso aqui vai ser igual a... Opa, agora eu tenho uma fração centesimal, então isso dá 1,80 por cento, né? Que é a mesma coisa, né, que 1,8 por cento. Esse zero à direita aqui pode ser omitido. 1,80 é a mesma coisa que 1,8, tá? Não precisa seguir essa ideia. Então, temos aqui como resposta a letra D, ok? Viu? Espero que você tenha entendido como calcular a porcentagem de uma outra porcentagem, né? Uma taxa percentual de uma outra taxa percentual. É simples assim. Alguns estudantes também gostam de escrever esses números na forma decimal. Tá? Se você escrever 3% na forma decimal, dá 0,03. E o 60% dá 0,6. Tá? Ou 0,60. E aí multiplica, né? Multiplicando aqui, você só vai ter que trabalhar com a vírgula ao final da multiplicação. Tudo bem? É só uma outra maneira de se fazer, de se trabalhar, que no final das contas tem que dar o mesmo resultado. Então, tá aqui. Esse foi o nosso segundo problema. Vamos então para o terceiro problema. Terceira questão, né? Bem, pessoal, então aqui está a nossa terceira questão, nosso terceiro problema, que é o seguinte: uma casa com valor de aluguel R$ 500 teve esse valor reajustado para R$ 530. Qual foi o percentual de aumento? Observe que nesse problema aqui, nós não temos taxas percentuais, nós temos somente valores em reais, tá? E pede-se o percentual de aumento. Esse tipo de questão, nesse caso aqui, é possível fazer de dois modos, tá? Então vamos ver o primeiro modo, tá? O primeiro modo, nós vamos utilizar razão, tá? Você sabe o que é uma razão? Pois é. Então, é o seguinte, como que você vai utilizar a razão para resolver essa questão? Primeira, razão é uma fração, tá, gente? Razão é uma fração. Né? Primeira coisa é observar o seguinte: o valor do aluguel era de R$ 500 e foi para R$ 530. Então teve um aumento de R$ 30. É esse valor aqui, o percentual procurado, tá? Qual foi o percentual de aumento? Então, o que nós estamos procurando, na verdade, o que o problema está pedindo, é que taxa de porcentagem equivale a R$ 30, que foi o aumento. Utilizando a razão, fica o seguinte: 30 de 500. Você quer saber que porcentagem 30 equivale de 500. Ah, por que não de 530? Porque o aumento foi em relação aos R$ 500. Os R$ 500 aqui que representam o nosso 100%, o nosso todo. E como que eu faço para encontrar a porcentagem? Simples. Se você reparar, aqui no denominador, dividindo 500 por 5,
nós vamos, dividindo 500 por 5, nós vamos encontrar o que? Denominador 100. Então, se eu estou dividindo o denominador, eu vou dividir também o numerador, tá? Para manter a equivalência da fração. 30 dividido por 5 vai me dar 6. Então, eu tenho aqui 6 centésimos, que equivale a 6 por cento, viu? Percentual de aumento foi de 6 por cento. Então, 30 de 500, R$ 30 equivale a 6% de 500, ok? Entendeu aqui o truquezinho para encontrar o denominador 100? E se não desse para dividir tão facilmente assim, né? Porque essa aqui foi uma divisão exata, eu encontrei o denominador 100. O que você faz? Bem, quando você tem dificuldade para dividir nesse caso, para encontrar um denominador 100, que nem sempre você vai encontrar essa facilidade, o que você faz? Quando não der para simplificar, você divide. Você pega o 30, né, o numerador, e divide pelo denominador. 30 dividido por 500, né, vou colocar aqui, 30 dividido por 500 dá 0,06. E aí você usa o que? A transformação de decimal para taxa percentual, multiplicar por 100. Dividiu, multiplica o valor por 100, você vai encontrar 6%. Tá? Então, esse daqui foi o primeiro modo. Tá? O segundo modo já é o velho conhecido, né? Que é utilizando regra de 3. Tá? Você se lembra? Né? Regra de 3. No caso aqui, simples, direta. Tá? Bem, como é que nós vamos utilizar a regra de 3? Vamos lá, aqui nós temos o dinheiro, né? A quantidade e a porcentagem, né? A porcentagem. Temos que os R$ 500 equivalem ao quê? Equivalem ao 100%, né? Ao todo. E 530? Não sei. Tá? Então eu vou chamar de X. Poxa, mas está pedindo percentual de aumento. Calma que nós vamos encontrar. Vamos descobrir que taxa de porcentagem equivale a 530 e depois só fazer uma subtração, porque aqui vai ser um valor bem maior, né? Ó, se eu estou aumentando a quantidade de dinheiro, vai aumentar a taxa percentual. Então, você tem a regra de 3, aí você faz o truquezinho, bem simples, né? Multiplica em cruz, tá? Tem o porquê desse truquezinho, mas eu não vou falar aqui, tá? Então, 500x, tá? Que é igual a 530 vezes 100, já vou multiplicar direto para você, ó. Vai me dar o quê? 53.000, certo? E aí, dividindo esse valor para encontrar o x, né? Dividindo 53.000 por 500, vou fazer uma simplificação, né? Vou ficar com quantos? 530 dividido por 5. 530 dividido por 5 vai me dar o quê? 106%. Já sai o valor taxa percentual. Ora, você tinha o 100%. Com o aumento, né, o valor do aluguel passou por uma taxa de 106% em relação ao anterior. Então, houve um aumento de quantos? 6%. Então, o percentual de aumento é o quê? 6%. Para fazer a subtração, 106 menos 100, 6%. Claro, né? Se você ver a resposta, ela está bem conivente, né? 500 tinha 100%, equivale ao 100%, 530, como aumentou o dinheiro, tem que aumentar também, né? Aumentar em taxa percentual. Então, aumentou em 6%. Repare que bate com o primeiro modo. Espero que você tenha entendido aí, passo a passo, os dois modos, tá, de resolução. Fica à vontade para usar o que você quiser.
tá? São caminhos, tá? Essas coisas aqui de regra de 3, tá? Razão, esses truquezinhos você precisa também dominar, né? Para chegar na solução do problema. Tá? São coisas à parte, lembra do que eu falei na introdução do curso, os requisitos? Então, era disso que eu estava falando, ok? Tudo bem aí? Vamos então para a nossa quarta e última questão, tá? A nossa quarta questão é o seguinte: num colégio, 38% dos alunos são meninos e as meninas são 155. Qual o total de alunos desse colégio? Então, quer saber o total de alunos, tá? Vamos retirar os dados. Eu tenho que 38% são o quê? São meninos, né? Meninos. E o que acontece? 155 alunos são meninas. Repara o seguinte, se desses 38% são meninos, se eu fizer aqui, ó, 100%, tudo, menos 38%, eu vou obter o quê? Eu vou obter 62%, que equivale ao quê? Quem são esses 62%? Ora, são as meninas. Certo? Bem, repare o que eu tenho agora. Eu tenho a taxa percentual de meninas e tenho a quantidade de meninas. Então, por uma regra de 3, tá? Uma regra de 3 simples, direta, eu posso obter a quantidade total. Observe, ó, os 62% em percentual, em quantidade equivale a 155 meninas, né? 62% dos alunos. E 100%, ou seja, o total de alunos, vai equivaler a quantos? Eu vou chamar de T, ou seja, que representa o quê? T representa o total de alunos. Tá? Entendeu aqui? Ó? Se 62% que eu encontrei a partir dos 38% de meninos equivalem, se 62% dos alunos equivalem a 155 meninas, tá? 62% dos alunos equivalem a 155 meninas. Os 100%, então, é o total de alunos. Ok? Vai me dar o total de alunos, não vai me dar a quantidade de meninos, não. Vai me dar o total, porque eu estou procurando a equivalência com 100%. E aí, aquele velho truquezinho, né? Depois de ter montado, multiplica em cruz, tá? Vai me dar o que? 62T. Posso omitir a taxa de porcentagem, tá? 100 vezes 155 vai me dar o quê? 0, 0. Tá? Vai me dar 15.500. E aí, basta, para encontrar o valor de t, basta eu fazer uma divisão por 62. E aí, nós vamos ter 15.500 dividido por 62. Se você quiser simplificar, tá? Você pode simplificar por 2, porque ambos são pares, e vai diminuindo aqui o valor dos números. Mas eu já vou dividir direto. 15.500 dividido por 62 me dá o quê? 250. Então, esse é o total de alunos. 250. Ok? Bem, terminamos aqui então a nossa aula 3 do nosso mini curso, tá? Já estamos na resolução de questões. Ainda teremos a aula 4, que são mais questões. Na aula 4 teremos questões com nível um pouco mais avançado. Okay? Essas 4 questões foram questões de introdução, né? Para alguns estudantes, né? Para você que está aí, pode ter sido fácil ou pode ter sido difícil, vai depender do seu nível, tá? Mas de um modo geral são questões de nível básico, tá?
Na aula 4 as questões serão um pouquinho mais detalhadas, ok? Você vai precisar de um pouco mais de esforço para interpretar e resolver. Então, enquanto você aguarda a nossa quarta aula, você pode fazer uma revisão geral, aula 1, 2 e 3, tá? Tentar refazer esses exercícios, tá? E eu te convido para conhecer o nosso e-book, tá? Um e-book de porcentagem para concursos com 100 questões resolvidas passo a passo. Inclusive, essas 4 questões estão no e-book, tá? Elas estão resolvidas passo a passo com todas as dicas que eu acabei de passar aqui, tá? Você pode conhecer o e-book aqui embaixo, tá? Logo abaixo do vídeo, tá? Dá uma analisada, ver se ele pode te ajudar. Ele tem ajudado já muita gente. Por quê? Porque são 100 questões de porcentagem, são questões com nível de sexto ano a nível de mestrado, tá? Dá uma olhada aí e, enquanto isso, vai estudando, vai praticando, tá? Que teremos a nossa quarta aula e última aula, viu? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.